Eu saúdo os irmãos com a graça de Jesus. Salmo de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor, te adorando, cultuando ao Senhor. O Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor fala conosco através das Escrituras. E pedimos que o Senhor, ó Deus, fale de forma muito especial agora, durante a exposição do texto sagrado. Que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente. Que o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento da tua palavra e aplique, ó Deus, profundamente ao nosso coração. Nós precisamos, Pai, ouvir a voz do Senhor. Precisamos ser despertados pelo teu Espírito falando pela palavra. Precisamos ser tratados, confrontados, curados. E, ó Deus, fala de tal maneira que o Senhor há de ser glorificado pela exposição da sua palavra. Tem misericórdia, ó Deus, da minha vida. Me dê a graça de ser instrumento nas suas mãos, para poder, ó Deus, transmitir o recado do Senhor com zelo, com fidelidade, na dependência e no poder do teu Santo Espírito. Por favor, Deus, fala conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos muitos benefícios dos Salmos é nos ensinar a orar e a como nos comportar em meio às lutas da nossa vida. Por isso que os Salmos é um ótimo livro para você ler quando você se sente angustiado, meio perdido, meio sem direção. E também é por isso que o Salmo, da literatura bíblica, é o livro mais lido de toda a Escritura. E, de fato, ele nos ajuda muito nesses momentos. E os Salmos, somente os Salmos de 3 até o Salmo 7, nós aprenderemos, ou temos aprendido muito, sobre como clamar a Deus nos dias difíceis. Seja de sofrimentos que envolvem, às vezes, pessoas muito próximas de você. Não acontece, às vezes, de você sofrer por pessoas muito próximas de você, como foi o caso do salmista Davi, no Salmo 3, quando ele sofre porque o seu próprio filho se levanta contra ele, ele tem que deixar temporariamente o seu reinado. Seja sofrimentos porque às vezes você é injustiçado, é caluniado, é difamado, como nós vimos no Salmo 4, na semana passada, ou como veremos hoje,
naquele momento que o seu coração estiver apertado, a sua alma estiver aflita, por causa da maldade daqueles que o cercam, e nós vivemos num mundo cercado de maldade, de pessoas más, de pessoas ímpias, e esse salmo serve para nos ajudar a lidar com a maldade que nos cerca. Esse salmo serve para nos ajudar a lidar com esse sofrimento. Então ele é um caminho seguro para você lidar com essas questões do seu coração. O salmo de número 5, ele é muito instrutivo, mas também muito prático. Eu acredito que ele há de encher o seu coração de esperança sobre como se comportar nos momentos difíceis da vida. Alguns comentaristas acham que o contexto dos Salmos 3 até o 7 se refere àquela oposição difícil relatada no Salmo 3, em que Davi enfrenta com seu próprio filho Absalão. E esses comentaristas então acham que nesses Salmos, Davi está lidando com as crises, seja fugindo, seja depois que ele retorna do reino para apaziguar o seu reino, mas eu não estou convencido de que seja esse o contexto desses salmos. Primeiro, porque, como eu já tenho dito, somente o Salmo 3 declara enfaticamente que Davi estava fugindo de Absalão. O Salmo 7, ele diz, na sua introdução, que Davi estava fugindo de Cush, um benjamita. Isso a gente vai ver mais na frente, quem possivelmente seja essa pessoa. Mas o Salmo 4, 5 e 6 não há nenhuma referência ao contexto. E eu penso que isso é de propósito. O Espírito Santo faz isso de propósito, porque o objetivo do salmista aqui é expressar os seus sentimentos, e que esses sentimentos seriam úteis para todas as pessoas que pudessem passar por circunstâncias semelhantes ao do salmista, mostrando como agir nesse momento, independente de qual seja o contexto. As verdades desse salmo, elas são úteis, se você seguir esse exemplo de como orar diante das lutas e as dificuldades da sua vida. Agora, o que nós podemos dizer com certeza em relação, se é que podemos dizer alguma coisa ao contexto desse salmo, é para quem ele foi dirigido depois que foi composto, ou seja, lembrando que os salmos eram orações, ou poesias, ou canções, porque, irmãos, poesia, oração e canção, elas possuem a mesma finalidade, tá? Louvar alguém, ou um ser, ou uma pessoa, no nosso caso, a Deus, e por isso que o salmo se encaixa em todas essas categorias. E se você olhar a descrição aqui, começa o seguinte: ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. Davi então compõe esse salmo dentro de um contexto real, de angústia, de sofrimento, em que ele ora e clama a Deus, e agora ele passa essa oração escrita para ao mestre do canto, aqui seria provavelmente o líder do grupo de música, que havia em Israel. E é curioso, porque no salmo anterior, se você lembrar, no versículo 4, era para ser cantado com instrumento de corda, nesse com instrumento de sopro. Na verdade, no texto hebraico não está flauta, está sopro, né? Aí o tradutor pressupõe que era flauta, né? Não sei que instrumento que havia naquela época de sopro, se era só flauta mesmo. O ponto é que, e isso é curioso, é que um foi para ser tocado com instrumento de corda, o outro para ser tocado com instrumento de sopro. Isso pressupõe organização, isso pressupõe propósito, racionalidade. Quem acha que o culto não precisa ter liturgia, não precisa ser organizado, então não entende as Escrituras. Os Salmos mostram isso. Mas isso não é o ponto mais importante, eu só não podia deixar de falar, mas certamente não é o ponto mais importante. O mais importante é que nós temos aqui o clamor de Davi.
E Davi está clamando, porque ele está perplexo com a maldade ao seu redor. Davi está aqui nesse salmo angustiado, por causa da maldade que o rodeia, por causa das ofensas que os seus inimigos faziam a Deus, e isso é digno de nota. Se você olhar no texto sagrado, aí, o versículo 10, Davi diz: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi está orando, e enquanto ora está indignado de ver a maldade das pessoas que o cercam. Talvez sejam até as nações vizinhas, lembrando que Davi era um rei guerreiro, e ele sempre lutou com as nações ao redor, e era literalmente uma guerra santa. Mas o ponto é que há uma indignação santa no seu coração, porque as pessoas ofendem a Deus com a sua maldade, e algo que muitas vezes nos passa despercebido. Às vezes nós ficamos indignados quando as pessoas nos ofendem, ficamos até indignados quando as pessoas ofendem alguém próximo de nós, mas às vezes não há tanta indignação no nosso coração quando as pessoas ao nosso redor ofendem a Deus. E Davi escreve esse salmo angustiado, perplexo, com o coração pesaroso, porque ele vivia cercado, talvez pelas nações ao redor. O ponto é que ele vivia cercado por pessoas ímpias, mas e que ofendiam a Deus, e que Deus não estava satisfeito com essas nações, e ele também não. E ele expressa isso através da sua oração. Isso é uma lição importante para nós. O quanto nós nos preocupamos com a glória de Deus e com a ofensa que as nações, as pessoas que estão ao nosso redor, fazem ao nosso Deus. Isso reflete o quanto nós nos importamos com Deus, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós estamos interessados realmente na glória e na honra do Deus que nós servimos. E ao que parece, nesse salmo, Davi sofria mais por ver a maldade dos seus inimigos e como eles ofendiam a Deus, do que realmente com as práticas ruins contra ele próprio. Parece-me que ele está mais preocupado com a honra de Deus do que com a dele mesmo. Mas antes de expor o salmo em si, eu acho que é importante nós atentarmos para a estrutura. Eu gosto de mostrar a estrutura porque isso mostra a beleza da poesia hebraica e da sua composição. Esse salmo, ele possui 3 divisões. 3 divisões natural do próprio texto. E cada divisão, ela é seguida por uma conjunção, pois. Eu vou mostrar isso rapidamente para você. A primeira divisão, ela vai do versículo 1 até o versículo 3, e aqui o salmista está clamando com seu coração aflito. E observe, fica com a sua Bíblia aberta, assim que você aprende. Observe que em seguida há uma conjunção, pois. Essa conjunção, ela serve para destacar um dos motivos porque o salmista está orando, e isso vai até o versículo 6. A segunda divisão vai do versículo 7 até o versículo 8, e novamente você vai ver em seguida uma conjunção, pois, que retrata a causa porque ele ora, no versículo 7 e 8, então ele ora e ele diz a causa da sua oração, e depois nós vemos ele orar mais uma vez no versículo 11, e em seguida você vai perceber que aparece novamente a conjunção pois, no versículo 12, que é a causa da sua oração. Então ele ora do versículo 1 ao 6, e é um clamor urgente a Deus. Depois ele vai clamar novamente a Deus, mais adiante, do versículo 7 até o 10, e ele vai fazer um clamor aqui, com profunda humildade, como veremos, e por fim, versículo 11 e 12, você vai ver que Davi ora com profunda esperança diante de Deus. Bem, você já pôde ter uma visão geral do Salmo, agora vamos então adentrar os detalhes desse Salmo que é tão rico. Primeiro veremos esse clamor
de Davi. Eu dei um tema para esse texto, o clamor de um aflito. E a primeira divisão, do versículo 1 ao 6, mostra que esse aflito está clamando com urgência. Acompanha comigo, versículo 1 ele diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então o salmista está angustiado, e enquanto ora, ele está com o coração pesaroso, e por isso ele pede uma resposta urgente. Ele deseja muito que Deus ouve a sua oração, por isso que ele diz: dá ouvido, Senhor, acode o meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz. Ou seja, observe que há alguém aqui com senso de urgência. Esse sentimento de urgência, ele reflete muito a condição de quem está orando. A forma como você ora sempre vai refletir a condição do seu coração enquanto você ora. Por isso que às vezes pessoas oram com choro, quase que gemendo, angustiada. Isso depende muito da condição de quem está falando com Deus. O salmista aqui está na condição de alguém que está gemendo, aflito. E é curioso que a palavra gemido, quando ele diz acode ao meu gemido, ela pode ser também traduzida como acode à minha reflexão. Isso me chamou bastante a atenção. Em outros contextos é traduzido assim como reflexão, porque a ideia aqui é aquela pessoa que está angustiada e a mente dela não para, já ficou assim? Você não consegue acalmar os seus pensamentos, você está perturbado, angustiado, e a sua mente fica assim, sem parar. Às vezes você perde o sono, e você às vezes fica até assim, tentando tirar aquilo da cabeça, e parece-me que a ideia é essa: o salmista não estava sossegado. E esse gemer é porque ele não encontrava sossego na sua mente. Ele está clamando a Deus para que Deus pudesse ouvir a sua oração. E observe que no versículo 2 ele se refere a Deus como o Rei meu e Deus meu. Você vai encontrar muitos salmos chamados salmos de realeza, onde Deus é apresentado como Rei. O Rei eterno, imortal, invisível, você vai apresentar. Mas o salmista se referindo a Deus como o Rei, é só aqui que você observa isso. E por que ele se refere a Deus como seu Rei? Isso é digno de nota, porque esse salmo foi escrito por um rei, e um dos reis mais famosos em Israel. Mas esse rei famoso, importante, conquistador, ele se humilha e reconhece que o único rei verdadeiro é o Rei do céu. E ele se prostra diante desse rei, e ao se referir a Deus como rei, o salmista está declarando que quem governa a sua vida é Deus. Ao se referir a Deus como rei e Deus meu, o salmista está dizendo que quem dá a direção, quem dá a vitória, quem conquista, quem realmente faz toda a diferença na sua vida é Deus, que é o seu rei e o seu governador. Novamente, aquilo que eu perguntei na semana passada: quem é Deus para você quando você ora? E todas as vezes que você lê o salmo, você deve pensar sobre isso: quem é Deus? E o salmista diz: Deus é o meu rei, é aquele que governa a história. Nós cantamos isso aqui hoje: aquele que governa a minha vida. E é assim que você deve se prostrar diante de Deus quando for orar, como o rei, o Senhor, o governador da sua existência, o seu Deus pessoal. E ele diz: pois é a ti que imploro. Por isso que eu peço que o Senhor ouve. Eu imploro ao Senhor. Eu não oro a outra pessoa, eu não clamo a outros deuses, eu não tenho mais ninguém para quem pedir, eu não faço aliança com outros reis para me libertar dos meus inimigos. É a ti, Senhor, que eu imploro. É com esse sentimento que você deve se achegar diante de Deus quando você vai orar. Sentimento de urgência, mas recheado de humildade e reconhecimento de que a sua vida está debaixo do reinado de Deus, da dependência de Deus. É assim que o salmista orava, é assim que nós devemos orar a Deus, se o nosso coração está aflito, angustiado e desejoso de que Deus ouça a nossa oração.
Perceba isso. Observe no versículo 13, no versículo 3, na verdade, o salmista diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fico esperando. O salmista declara nesse versículo que todas as manhãs ele se coloca diante de Deus em oração. Por que eu digo todas as manhãs? Porque às vezes nós nos dedicamos mais à oração só quando a situação aperta. Mas todo judeu piedoso, eles tinham o costume de orar de manhã, ao meio-dia e de tarde. Isso era um costume dos judeus piedosos. Olha para você ver o Salmo 55 e o versículo 17. Isso para mostrar um versículo apenas, mas tem mais. Salmo 55, versículo 17, o salmista diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. É alguém que fala da oração da tarde, já emenda com a da manhã cedo e de meio-dia, e o ciclo volta e repete. Essa é uma prática comum ao judeu piedoso naquela época. Na verdade, uma vida recheada de oração deve ser a prática comum de todo crente. Calvino, por exemplo, em Genebra, ele ensinava os genebrinos a orarem 5 vezes por dia. Eles oravam de manhã, quando levantavam, oravam antes do almoço, oravam depois do almoço, oravam de tarde antes de dormir. E eu fiquei sabendo, um colega meu que é da igreja reformada, e aí, eu não lembro se já era na época, eu sei que ele estava namorando com a menina da igreja reformada, aqui do sul do Brasil, não lembro agora qual estado, mas onde tem uma colônia reformada. E ele foi lá na casa, acho que foi conhecer o sogro. Aí, para nós presbiterianos é normal orar antes da refeição, né? Aí orou antes da refeição e comeu. E como bom carioca que ele era, acabou a comida, acabou de almoçar, ele foi levantando da mesa, e todo mundo deu uma olhada para ele. Ele olhou, voltou e sentou. Aí quando todo mundo acabou de comer, aí o chefe da família orou de novo. Aí ele orou agradecendo a Deus, porque comeu e provavelmente não fez bem a comida. E aí ele ficou assim, aí ele foi entender. Aí ele foi pesquisar na história, e como essa comunidade é uma comunidade de reformados que vieram da Holanda, ele entendeu que eles estavam seguindo um princípio calvinista, e aquela comunidade seguia esse princípio à risca. O ponto que eu quero destacar de tudo isso é que oração nunca é demais. E, na verdade, o nosso dia deveria ser recheado de encontros com Deus através da oração. E quando o salmista fala que de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração, não é só no dia da angústia. Isso fazia parte da sua vida. Agora, fazia parte da sua vida, mas naquele momento ele estava angustiado, está claro no texto. E ele diz depois: e fico esperando. Essa é a atitude correta de todos quando oram. Devemos orar e ficar esperando, ou seja, você só deve sair do seu momento de oração com essa expectativa de que Deus fará alguma coisa. É assim que você deve orar. Se você levanta do seu momento de oração sem fé de que Deus fará alguma coisa em resposta à sua oração, você pode ter certeza que você não vai receber nada do Senhor. Nós, quando orarmos, devemos orar e ficar na postura. Essa ideia de ficar esperando é aquele sentimento de que vai vir. Ninguém espera por algo que não vai vir. Ninguém espera se não crer que vai receber alguma coisa. Você só espera aquilo que você crê que vai receber. E se você ora e não fica na postura de alguém que espera, então você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Observe essa mesma ideia no versículo 66, Salmo 66, versículo 20. Abre aí sua Bíblia.
Salmo 66, versículo 20, o salmista diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Essa é a ideia, é alguém que ora e fica esperando, é alguém que crê que Deus não rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça, porque Deus não nos atende por causa da nossa justiça. Você vai ver isso melhor daqui a pouco no versículo 7, é sempre graça, é sempre bondade de Deus, e se eu confio na graça de Deus, se eu confio na bondade de Deus, então eu posso esperar. Você sabe por que às vezes nós não nos sentimos confortáveis em esperar? É porque nós não nos sentimos dignos. E quem é digno de receber algo do Senhor? Ninguém. Mas é porque Deus não aparta de mim a sua graça, eu posso orar e esperar, porque Deus responderá o clamor do seu povo. E meus irmãos, do versículo 4 ao versículo 6, nós então encontramos a primeira preposiçãozinha, ou melhor, conjunção, pois o salmista faz um contraste entre a sua postura e a dos ímpios. Ele clama a Deus todas as manhãs, ele apresenta a Deus as suas angústias e preocupações, isso agrada o coração de Deus, mas os ímpios, Deus não se agrada deles. Olha o versículo 4, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Observe, meus irmãos, o contraste. O salmista, ele ora todas as manhãs, o salmista, ele clama a Deus, o salmista vê Deus como o seu rei e o seu Deus pessoal. O salmista humildemente diz que só a Deus ele implora. Agora os ímpios não, e por isso que a postura de Deus para com o ímpio é diferente da postura de Deus para com o seu povo. Por isso que o seu povo pode orar com confiança, porque a forma como Deus lida com o seu povo é diferenciado, pois Deus não se agrada com a iniquidade, ou seja, Deus trata diferente o ímpio, justamente porque Deus é santo e Deus é justo, e Deus não se agrada da iniquidade, e o texto deixa isso muito claro, e o salmista usa duas palavras aqui, que isso é um paralelismo na língua hebraica. Deus não se agrada com a iniquidade, e contigo, ou seja, com Deus, o mal não prevalece, não subsiste, porque Deus é santo, e o ímpio, ele ofende a Deus, então Deus, ele não tem relacionamento com Deus, Deus não ouve a sua oração, diferente do salmista, e com essa confiança que ele ora, e ele diz que os arrogantes não vão permanecer na presença do Senhor. É importante enfatizar que essa seção do Salmo, ela fala não principalmente sobre os ímpios, mas sobre como Deus os vê. O que o salmista está dizendo é como que Deus vê os ímpios, e quais as ações que Deus toma contra o comportamento dos ímpios. Então, observe nessa sessão aqui, a forma como Deus fala, como que Deus vê. Deus não se agrada da iniquidade, o mal não pode subsistir, os arrogantes não vão permanecer diante de Deus, Deus aborrece todos que praticam iniquidade, Deus destrói os que mentem, o Senhor os abomina, o sanguinário e o fraudulento. O sanguinário é o assassino, o fraudulento é aquele que passa a perna no outro, é o corrupto. Todos nós estamos angustiados com o nosso país, né? Tanta corrupção, tanta malandragem, mas você pode orar sabendo que Deus não está satisfeito com esse povo. Deus não pode, e Ele não tolera maldade. E se talvez você pensa que Deus está passivo, Deus não está passivo. Um dia
todas essas pessoas vão acertar as contas com Deus. Talvez Davi está angustiado, porque ele não diz o porquê, mas é provável que a angústia de Davi seja por causa da maldade que o cercava. Meus irmãos, se você é alguém um pouco sincero, você não consegue ficar passivo diante da maldade que o cerca. Você consegue acompanhar essa politicagem que há no Brasil e ficar tranquilo? Não há, às vezes, um sentimento de indignação, de injustiça que fica fervendo dentro de você? O salmista, ele estava angustiado, irritado com a maldade que o cercava, e ele humildemente se aproxima de Deus com urgência, com clamor, com oração, todas as manhãs, com confiança, porque ele sabe que Deus não tolera o mal. Então, se o seu coração se angustia diante da maldade que o cerca, você pode orar com confiança, porque Deus, que é mais santo do que você, também não tolera o mal. Às vezes nós temos aquele sentimento pecaminoso de achar que parece que Deus não está vendo. Você fica até assim dando um negócio esquisito, assim, mas parece que Deus não está vendo, não faz nada. Não pense que você é mais santo que Deus, é mais bondoso que Deus, é mais justo que Deus, que não é. O que motiva o salmista a orar é justamente saber que Deus não é Deus que agrada da iniquidade. O que motiva o salmista a orar é saber que o mal não pode subsistir diante de Deus. O que motiva o salmista a orar é saber que os arrogantes não vão permanecer na presença de Deus. O que motiva o salmista a orar é saber que Deus aborrece os que praticam a iniquidade, que Deus vai destruir todos os mentirosos, que Deus vai destruir todos os assassinos, todos os corruptos. É isso que motiva o salmista a orar. Novamente aquela pergunta: quem é Deus para você? Isso faz toda a diferença enquanto você ora. E Davi: Deus é o meu rei, que governa a minha história. Quem é Deus para você? E esse coração aflito ora com convicção, porque ele sabe quem é Deus e como Deus lida com o mal que o cerca. Agora, do versículo 7 ao versículo 10, o salmista, novamente ele clama a Deus, mas observe que agora o destaque é na humildade do salmista ao se colocar diante de Deus. Observe que ele diz aqui: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Todos que se aproximam de Deus, meus irmãos, devem fazê-lo com humildade e santo temor. E na oração nós falamos com o ser mais poderoso do universo. A oração é coisa séria, viu? Você já teve o privilégio de falar com alguém importante na sociedade? Falar talvez com um juiz? Falar com alguém importante, e às vezes você se preocupa com a fala, como se faz, como se comporta, fica preocupado, não quero passar vergonha, não é assim? E quando você ora, você fala com o ser mais importante do universo, santo, justo, alguém que o salmista acabou de dizer que o mal não pode subsistir na sua presença, alguém que o salmista acabou de dizer que não se agrada a iniquidade. Você entende agora por que o salmista chega com tanta humildade? Porque ele diz: eu, porém, me apresento diante do Senhor, mas é pela riqueza da sua misericórdia. Ou seja, eu sei que eu também não sou perfeito. Isso aqui é muito importante, por vários motivos. Primeiro motivo: quando você vai falar com Deus, você tem que saber quem Deus é e quem você é. Deus é rei, diz o salmista. Deus não tolera a maldade, Ele é santo. Deus julga a maldade, Deus é justo. Então eu devo apresentar diante de Deus com humildade. Agora o salmista fez correto. Ele não fugiu. Ele se apresentou, mas com a consciência: eu me apresento por causa da rica
misericórdia do Senhor. É por causa dela que eu entro na sua casa. Eu me prostro diante do seu santo templo, lembrando que no contexto do Antigo Testamento, o lugar onde a presença de Deus se manifestava era no templo. Ali era o local onde Deus habitava no meio do povo. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, o princípio não mudou. Eu ainda necessito da misericórdia de Deus para me apresentar diante dele. E Deus derramou a sua misericórdia, permitindo que Davi se apresentasse diante dele, porque um dia viria alguém para pagar pelos pecados de Davi. Deus só pode ser misericordioso conosco, sem ofender a sua justiça e a sua santidade, porque Jesus paga, ou pagou, e nesse caso aqui pagaria, porque Jesus ainda viria, pelos pecados de Davi. Mas Davi só podia estar diante de Deus e clamar e se beneficiar da misericórdia de Deus, porque um dia Cristo pagaria por seus pecados. E por isso que todos os dias em Israel, lembra que eu disse, orava de manhã, de tarde, de noite, e todos os dias de manhã e de tarde sacrificava-se os animais. E esse sacrifício era pedagógico, era para imprimir na mente do adorador que um injusto deveria morrer no seu lugar, um cordeiro inocente deveria morrer no lugar do pecador, e por isso que Deus ouvia a sua oração, e esse sacrifício era muito, de manhã e de tarde, para que eles não se esquecessem, que eles, para estarem diante desse Deus santo e justo, um inocente teve que morrer, e Davi está ali, sabendo que não é por causa dos seus méritos, provavelmente ele já tinha feito o seu sacrifício de manhã, já tinha oferecido um cordeiro para ser morto no seu lugar. Isso é importante, porque quando você se coloca diante de Deus para orar, você tem que ter consciência que não é por causa de você que Deus atende as suas orações. Isso alimenta a sua fé. Quantas vezes você vai orar e você fica com aquele sentimento que parece que Deus não vai me ouvir porque eu não sou digno? Você não é mesmo. Deus nos ouve porque Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. É por isso que eu termino a oração dizendo em nome de Jesus. Isso não é para poder preencher lacuna no meu discurso com Deus. É porque Jesus me substitui e por causa dele Deus ouve a minha oração. Mas o destaque que eu quero dar é essa humildade em se apresentar diante de Deus dessa forma. Porque a Bíblia diz que Deus repreende o soberbo e dá graça ao humilde. E a oração que Deus atende é a oração daquele que se aproxima diante dele com humildade. E assim, Davi se aproxima diante de Deus. Eu acho lindo, meus irmãos, e muito instrutivo o conteúdo e a motivação da oração de Davi. Primeiro veja o conteúdo. No versículo 8, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Primeiro, o conteúdo ele pede que Deus o conduza a fazer o que é certo aos olhos dele, ou seja, aos olhos de Deus. Essa é a oração que nós temos que aprender a fazer. Quando o salmista diz, guia-me na tua justiça, ele está dizendo, Senhor, me conduz a fazer o que é certo aos olhos do Senhor, me conduz a agir de acordo com a vontade do Senhor. Isso é muito instrutivo, porque isso aqui é alguém que está angustiado orando. Quando nós estamos com angústias e preocupações, elas muitas vezes nos atrapalham na nossa oração, e nós não conseguimos olhar corretamente as coisas ao nosso redor. E por isso que quando você está angustiado e perturbado, mais do que resolver o seu problema, você precisa dizer para Deus, Senhor, me ajude
a seguir o caminho que o Senhor quer que eu siga. Convenhamos, quando nós estamos angustiados e perturbados, quando nós oramos, o que a gente fala logo? Já vai logo no problema, não é assim? Isso dá, às vezes, um sentimento de que eu sei como resolver o problema. E às vezes a gente diz para Deus como. Senhor, vai lá, faz assim, Senhor, faz assim, faz assim. Senhor, resolve isso desse jeito e tal. Você ainda dá as dicas para Deus. O salmista está dizendo, não estou dizendo que você não possa abrir o seu coração, mas observe, Senhor, me guie na sua justiça, porque a minha justiça talvez não seja a mais correta. Me guie a fazer o que é certo, porque às vezes o que eu acho que é certo não é certo. É o Senhor que sabe. Meus irmãos, isso aqui é lindo, isso aqui é rico, é abençoador. Você está angustiado, está com o coração apertado, não está sabendo o que fazer. Pede para quem sabe te guiar para fazer o que é certo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pede para Deus te conduzir para o caminho reto, que as outras coisas vão se acertar na sua caminhada, porque o mais importante não é resolver o problema, o mais importante é que eu ande na presença de Deus. Esse é o mais importante. Então, o primeiro, esse é o conteúdo da sua oração. O segundo é o motivo da oração de Davi, porque ele diz aqui, ele pede que Deus endireita os seus caminhos, observe, por causa dos seus adversários. Não é isso que está no versículo 8? Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Aqui está a causa, o motivo porque ele ora dessa forma. Observe que ele não se concentra nos seus adversários, ou melhor, ele não se concentra em si mesmo. Em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte, que se Deus o santificar e moldar a sua vida, os seus adversários não vão poder fazer nada contra ele. O ponto do salmista é, qual que é o melhor antídoto para vencer os meus adversários? Ter uma vida correta. Esse é o melhor antídoto. Isso é um princípio bíblico. Como que você vence o diabo? Tendo uma vida íntegra. Existia o diabo, ele fugia de vós, e Tiago diz como lá, uma vida íntegra. Não adianta fazer campanha, não adianta dizer, está amarrado toda hora, isso aí, nem toda hora, nem hora nenhuma, isso não resolve nada, essa mandinga de crente aí não resolve de nada, não é isso que vai mudar, o que vai mudar é a sua integridade. E o salmista está dizendo, Senhor, me coloque eu no caminho correto, endireita a minha vida por causa dos meus inimigos, ou seja, porque se eu tiver uma vida íntegra, correta, do caminho do Senhor, os meus inimigos não vão poder fazer nada comigo, porque os inimigos só podem fazer alguma coisa conosco se Deus deixar, e Deus às vezes pode deixar, porque está vivendo em pecado, está vivendo errado, para corrigir, para disciplinar, para puxar a orelha, para colocar de volta nos trilhos, mas alguém que está vivendo humildemente com o Senhor, não tem nada que possa derrotá-lo. Esse é o ponto. Você viu que lição linda que Deus está dizendo para nós aqui? Está passando por lutas, está passando por dificuldades. Concentre-se em como você está vivendo. Concentre-se nisso. Agora, você já imaginou, se nós fizéssemos isso, na nossa vida diária, em todas as situações? Você já imaginou se os casais adotassem essa postura quando fossem orar, nas crises do seu casamento? Imagina se os casais orassem assim, e dissessem a Deus, me mude, Senhor, por causa do meu marido que é difícil. É isso que o salmista está dizendo. Mas geralmente nós dizemos, Senhor, mude meu marido, porque eu sou muito bom e ele não vale nada. Mas o salmista está dizendo, nos ensinando a orar diferente, me muda, Senhor, por causa do meu marido é tão difícil que eu preciso ser mudado,
para poder amá-lo sendo como ele é, para poder ter paciência com ele, para poder ser a mulher que o Senhor quer que eu seja nesse lar difícil no qual eu vivo. Você já imaginou se a sua oração começar a refletir a verdade desse texto? Pense sobre isso. Se você dissesse, me mude, Senhor, por causa do meu patrão que é perverso e é injusto, me mude, para que eu não fique resmungando, falando mal dele quando ele sai, para que eu não fique com maledicência, para que quando ele saia para lá eu sente e relaxe, me mude, Senhor, para que eu possa fazer diferença nesse trabalho, mesmo ao redor de pessoas, rodeado de pessoas más e ímpias. Já pensou? Já pensou se aquelas mulheres ou homens, quem tanto faz, vai depender do contexto, vamos pegar as mulheres casadas que tivessem aquela sogra difícil, às vezes aquela sogra fofoqueira que pega no pé. Já pensou se ela orasse e dissesse, Senhor, me mude, para que eu tenha paciência com a minha sogra, para que eu possa amar a minha sogra? É isso que o salmista está dizendo. Me mude, Senhor, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o meu caminho, por causa deles, para que a minha vida não se pareça com a deles, porque quando nós somos tentados, por causa da pressão da nossa vida, às vezes a gente acaba mudando de lado, e já nem sabe mais quem é inimigo e quem não é, e às vezes a gente usa o seguinte argumento, mas a carne é fraca, etc, etc, sim, a carne é fraca, então o que você tem que fazer? Dizer para Deus, me mude, Senhor, por causa dos meus adversários. Em terceiro lugar, observe a preocupação de Davi com a glória de Deus, enquanto ele ora, versículo 9, pois não têm eles, os ímpios, sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Observe o contraste. Davi ora para que Deus endireite a sua vida. Os ímpios, eles se rebelam contra Deus. E o salmista então descreve esses inimigos como pessoas que não têm sinceridade nos seus lábios. Ele está dizendo de pessoa que, sabe aquelas pessoas falsas, pessoas que às vezes te tratam bem na frente e por trás desce a lenha em você, é esse tipo de gente que ele está falando. Ele está dizendo que a sua garganta é sepulcro aberto, mas com a língua lisonjeiam. Isso aqui é a pior gente que existe, né? Aquele que vem todo, mas só por trás de você. Isso aqui é literalmente uma víbora. Ele está se referindo a esse tipo de gente. Mas ele diz, declara os culpados. Agora observe um detalhe no texto. Caiam sobre os seus próprios planos. Por quê? Porque quem age assim, tem um plano. A pessoa que trata você bem na frente e por trás ele fica com manobra, ele tem um plano. Qual é o plano? Te derrubar. Esse é o plano. Ele quer arrebentar com a sua vida. E o salmista ora e fala, Senhor, atente. Agora, quando alguém age assim, isso é importante você atentar para esse detalhe. Porque às vezes nós tornamos as questões muito pessoal. E quando você torna a coisa pessoal, o seu coração fica cheio de amargura. Tem que tomar cuidado. O salmista, pelo menos, ele não demonstra isso aqui. Ele diz, caiam sobre os seus próprios planos, ou seja, o que eles intentam com maldade, só retribui para eles. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, aí observe, pois se rebelam contra ti. O ponto do salmista é, quando essas pessoas começam a agir de forma maldosa, a briga não é comigo, a briga é contra o Senhor. Por isso que ele vai dizer no versículo 12,
e como escudo o cercas de sua benevolência. A ideia é que quando alguém bate ou vai para cima do povo de Deus, você está batendo no próprio Deus. Essa é a ideia. E essa aqui é a oração de quem tem uma visão teológica correta de quem é Deus para ele. Se você entende que Deus é o seu ajudador, o seu protetor, o escudo, e o livro de Salmo usa muito essa expressão, escudo, proteção, guardar como a galinha protege e guarda os seus pintainhos quando vem a tempestade, alguém que protege, isso é uma linguagem muito característica do Salmo. Se você entende Deus dessa forma, você não leva as coisas para o lado pessoal facilmente. Eu sei que é difícil separar as coisas, o nosso coração é complicado, eu sei disso, mas essa consciência bíblica te ajuda a lutar contra isso, ajuda a lutar contra a amargura, a angústia do seu coração, quando você entende que quando alguém se levanta contra você, na verdade está se levantando contra Deus, por isso que você pode entregar para Deus. É por isso que a Bíblia condena pagar mal com mal, a Bíblia condena essas práticas, porque quando alguém faz o mal para você, ele se levantou contra Deus, então Deus vai julgar, Deus é a nossa justiça. Agora, a preocupação do salmista é porque essas pessoas estavam ofendendo a Deus. Aí há uma questão de motivação no coração enquanto ora. É uma questão de com quem eu estou preocupado, comigo ou com a glória de Deus? E o salmista está preocupado com a glória de Deus, porque essas pessoas estavam ofendendo a Deus ao se levantar de forma maquiavélica contra ele ou contra o seu reinado. Então, observe que essa preocupação de Davi com a glória de Deus. Então, meus irmãos, Davi, ele ora aqui com humildade, ele ora pedindo mudança na sua vida, ele ora pedindo mudança na sua vida, porque ele sabe que é mudando a vida dele, é que ele vence as batalhas que ele estiver inserido nela. E ele ora preocupado com a glória de Deus. São preocupações importantes para cada um de nós enquanto orarmos. Em último lugar, Davi é alguém que ora com esperança. Versículo 11 a versículo 12, ele diz: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. E as últimas palavras de Davi nesse salmo são carregadas de esperança. Esperança que os ímpios, Deus o declara culpado, mas os que confiam em Deus, aqueles que amam a Deus, Deus lhes dá alegria. Eu gosto dessa palavra, folguem de júbilo, ou seja, bastante alegria, felicidade, entusiasmo. John Piper, um pastor batista americano, já está bem de idade hoje, mas ele é muito famoso nos seus livros, porque ele popularizou uma declaração que nem é dele, ela é antiga essa declaração, porque é bíblica. Ela já tinha no nosso catecismo, depois Jonathan Edwards melhorou ela e John Piper popularizou. Que declaração é essa? Ele diz que Deus é mais glorificado quando nós estamos satisfeitos nele. Ou seja, Deus é glorificado quando eu me deleito e sou feliz nele. A glória de Deus e a minha felicidade andam juntas. Mas é a felicidade que Deus dá. Quando você tem prazer em Deus, se deleita em Deus, Deus é glorificado. E Deus é glorificado quando você tem prazer nele e se deleita nele. E não nas circunstâncias, nas coisas que estão ao seu redor. E o que Davi está orando aqui é que
o povo que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que eles possam se regozijar e folgar de júbilo para sempre. Ele diz, porque tu os defendes, ele diz, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, ou seja, aonde está a glória desse povo? Em ti. Por quê? Porque eles amam o Senhor. Observe que essa felicidade, ela está entrelaçada na sua confiança e no seu amor a Deus. Isso é importante para nós avaliarmos muitas vezes quem nós amamos e quem de fato nós confiamos. É importante por isso. E o salmista, então, meus irmãos, ele passa a nos ensinar que a alegria espiritual, ela está intimamente ligada à nossa confiança em quem é Deus, aquilo que eu estou repetindo, quem é Deus para você. Pois essa confiança, essa fé abre as portas às bênçãos de Deus. Lembra que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus? Vou destacar rapidamente 3 aspectos de confiança do salmista. Primeiro, ele cria que Deus defende o seu povo. Essa é a convicção. Porque a alegria, ela não é misteriosa. Não é aquele negócio assim, ó. Por que você está alegre? Ah, não sei. Eu estou alegre porque Deus é bom. Não é assim o Salmo 100? Celebrar com júbilo ao Senhor, cantar ao Senhor com alegria. Ele diz, porque Deus é bom. Por que você está tão entusiasmado assim? Ah, não sei. É igual você vir no culto, sai daqui, nosso culto hoje foi uma benção. Ah, é, meu irmão, o que foi? Eu não sei dizer, é um mistério. Isso é uma forma de você dizer, eu não prestei atenção em nada. Agora, se você disser, não, é porque Deus, o salmista está dizendo isso, porque Deus defende o seu povo. O contexto aqui não são de pessoas más, ímpias. Ele está dizendo, eu vivo ao redor de pessoas terríveis, mas eu mantenho a alegria, porque eu creio que Deus me defende. Se você não crê nisso, não vai fluir alegria de forma misteriosa. Essa alegria vem do entendimento de quem Deus é para você. Deus é aquele que defende o seu povo. Segundo lugar, ele cria que o Senhor abençoa o justo. Versículo 10, ele diz isso. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Essa convicção era a motivação para ele orar e dizer, Senhor, endireita o meu caminho. Porque eu sei que o Senhor abençoa o justo. Essa fé é que alimentava e nutria a alegria no coração do salmista. Em terceiro lugar, ele cria que o Senhor ama, ou melhor, que o Senhor, como um escudo, cerca o seu povo de benevolência. E como escudo, diz o versículo 12, a parte B, os cercas, a sua bondade, é isso que está dizendo o texto. Você crê nisso? Ou quando você passa por problema, você se esquece disso? Porque, presta atenção, quem é que está dizendo isso? É a pessoa que começa o salmo dizendo, Senhor, acode o meu gemido. Às vezes nós achamos que a aflição nos impede de enxergar Deus nela. É a mesma pessoa que está orando. Ele está aflito. Ele quer que Deus responda urgentemente o seu clamor, mas ele continua crendo que Deus o cerca de bondade. É maravilhoso isso. Não duvide que Deus é bom o tempo todo. Não avalie a bondade de Deus e o amor de Deus por você por causa da circunstância que você está vivendo. Deus não deixou de se amar, deixou de te amar, deixou de ser bom, deixou de cuidar de você por causa de momentos difíceis que talvez você está vivendo. Mas você vai conseguir experimentar alegria e paz se você tiver essa mesma convicção que Deus defende, que Deus abençoa o justo e que Deus o cerca como um escudo de bondade. Amém?
E sabe por que Deus pode fazer tudo isso? E você pode dormir em paz no seu coração, como ele diz no salmo anterior. Você pode ir para casa hoje e deitar em paz e dormir em paz, porque Cristo já resolveu o seu problema, querido. E toda a motivação aqui a orar, a se santificar, a se apresentar diante desse Deus santo, a olhar com esperança diante das adversidades, é porque Deus me ama e me aceita, porque Cristo resolveu todos os nossos problemas lá na cruz. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber disso? Não é maravilhoso crer nisso? E que Deus enche o nosso coração de esperança, para poder dizer, como o salmista diz no final dessa oração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Oh Deus, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom, Pai. O Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos ensina de forma tão bela, ó Deus, a Tua palavra. O Senhor nos mostra, ó Deus, como agir. O Senhor nos mostra que podemos nos achegar do Senhor com sentimento de urgência, e o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor nos mostra que podemos orar e devemos orar e esperar, porque o Senhor há de fazer alguma coisa ao clamor do seu povo. Ó Senhor Deus, que possamos nos apresentar diante do Senhor com humildade, crendo que o Senhor nos aceita, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor não rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça, porque Cristo resolveu todos os nossos problemas lá na cruz. Dá-nos essa mesma motivação do salmista, de querer viver uma vida santa, de entender que esse é o caminho correto para enfrentar os problemas da vida. Dá-nos também, ó Deus, uma motivação correta em querer, acima de tudo, a glória do nome do Senhor. Enche o nosso coração de alegria e de esperança, na confiança de que o Senhor nos defende, de que o Senhor abençoa o justo, e de que o Senhor é o nosso escudo e nos cerca com bondade. Ó Deus, olha para nós e atende o nosso clamor nessa noite, para que o Senhor seja honrado, amado e glorificado nessa igreja, para que a nossa vida possa florescer na sua presença. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amados irmãos, e de agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e a consolação do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.